Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os nossos telespectadores ou internautas. Bem-vindos a mais um programa à Conversa com. Hoje connosco o Sr. Arquiteto Alexandre Gonçalves, professor da Universidade, portanto, da Faculdade Estadual de Goiás, penso que será assim. É com muito gosto que o recebemos aqui, que o temos entre nós, em Viseu, e que o recebemos neste programa, que é mais um programa de informação, numa conversa informal que vamos mantendo nas nossas várias edições. A primeira pergunta que lhe coloco, sobre a sua participação no movimento espírita brasileiro. Como é que ele se enquadra? Perfeito. Bom, eu sou presidente do Centro Espírita Caminheiros de Jesus na cidade de Goiânia, estado de Goiás, instituição esta filiada à Federação Espírita do Estado de Goiás, que é a federação que representa o meu estado junto à Federação Espírita Brasileira e ao Conselho Federativo Nacional. Então a nossa participação é sempre a da vibração elevada, do inteiro apoio às atividades da nossa federada local. E também participamos de uma caravana de trabalho, de um grupo de trabalho muito interessado na divulgação do Espiritismo, nos trabalhos assistenciais, especialmente da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é uma atividade importante que realizamos de divulgação do Espiritismo e também da assistência social no Brasil, que é a CONCAFRAS, a confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza. E junto a este grupo também buscamos auxiliar na divulgação, na implantação de diversas atividades. Portanto, a ligação à Federação Espírita Brasileira, como é que ela se mantém? Como é que ela é feita? A vinculação ela é feita através da filiação pelo Estatuto do Centro Espírita que participamos. Somos filiados à federada local, à federada do Estado, o Estado de Goiás, e dessa maneira estamos unidos ao movimento espírita brasileiro. Portanto, isto em forma de representação, não Sim. De uma forma direta, mas de uma forma indireta. Exatamente. Ligações ao movimento espírita português, tem algumas? Sim. Bom, há alguns anos fomos convidados para participar aqui em Portugal de palestras e também de um evento que acontece no Brasil, que são os Encontros Fraterno Alta de Souza, especialmente vinculados atualmente ao Centro Espírita do Infante, em Vila d'Este, vinculados à nossa amiga Paula. E então, já há uns 2 ou 3 anos, estamos mais ou menos nessa época, participando, colaborando neste encontro fraterno. Aqui em Portugal, obviamente que a sua organização não é muito conhecida. Sim. Pode dar-nos uma informação mais abrangente? Sim. Da intervenção da CONCAFRAS no Brasil? Sim. Bom, a CONCAFRAS é um evento que existe há mais de 50 anos. Ela nasceu quando nasceu a campanha de Fraternidade Alta de Souza, no estado de São Paulo, de um grupo de pessoas vinculadas à Federação Espírita do Estado de São Paulo, especialmente através do senhor Ninfo de Paula Correia, que fundou essa atividade. O que se trata essa atividade? É uma atividade preocupado, então, na década de 1950, que os espíritas brasileiros estavam muito fechados ainda apenas dentro do centro espírita. Então é uma atividade em que os espíritas vão às ruas, vão às casas, às famílias, eles levam a mensagem espírita, então é uma atividade de divulgação. Através dessa atividade, o espiritismo passou a ser mais conhecido. E também é uma atividade que busca angariar roupas, donativos, agasalhos às famílias assistidas pela instituição. Então, fundou-se o primeiro grupo, depois começou outros grupos a serem fundados ainda nos anos 50 no estado de São Paulo. Esta atividade
foi levada a então o médium Chico Xavier, em Minas Gerais, e ele orientou que o espírito responsável, dirigente espiritual dessa atividade, era um espírito que havia sido, na sua última encarnação, uma poetisa brasileira de nome Alta de Souza. E a partir daí, ela, através da mediunidade do Chico Xavier, ela enviou uma série de mensagens, de poesias, incentivando essa atividade. O Chico Xavier também, através da sua mediunidade, Dr. Bezerra de Menezes incentivou aquele grupo a iniciar os trabalhos. Depois de alguns anos, mais precisamente no ano de 1957, foi fundado um encontro destas campanhas de Fraternidade Alta de Souza, que eram campanhas que já aconteciam em diversas cidades do interior e na capital do estado de São Paulo. Então fundou-se a primeira confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza, muito pequeno ainda, mas que desde 1957 até agora são praticamente, nós vamos para o evento de número 54 ou 55, e ao longo desse tempo tem crescido em todos os estados brasileiros, e é uma atividade que cresceu não só junto a esta atividade, mas implantando e desenvolvendo um trabalho de evangelização infantil, mocidade, cursos de diversas áreas no campo da assistência social e da divulgação do espiritismo. Ao longo dos anos, este trabalho auxiliou na fundação de inúmeras casas espíritas, inúmeros trabalhos espíritas em diversos lugares. Então é grande o benefício. E a nossa participação é exatamente a participação de quem, quando participou da primeira vez, sentiu-se beneficiado, levou aquelas ideias à casa espírita, no caso que eu participava, e hoje estamos, já há alguns anos participando e auxiliando também. É um movimento cuja tendência será a crescer. Sim. E obviamente que para nós é extremamente importante, a nível do nosso país, de Portugal, das nossas associações espíritas, eventualmente tomar como exemplo, não que já não se faça, mas que de alguma forma será uma experiência bastante agradável de seguir. Falou há pouco em Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier é para nós e continua a ser um expoente máximo, ou um dos expoentes máximos do espiritismo, do movimento espírita, essencialmente no Brasil. Que consequências teve o desencarne de Francisco Cândido Xavier para o movimento espírita brasileiro? Bom, eu acredito que o movimento espírita brasileiro, ele refletiu, auxiliou a refletir e ao movimento espírita brasileiro perceber ainda mais a grande contribuição desse médium ao espiritismo e à humanidade como um todo. Porque a sua obra é uma obra que transcende as barreiras, as fronteiras de países, a contribuição da obra singular de André Luiz, a contribuição da obra de Emmanuel e de tantos outros grandes autores. E nós vemos ultimamente no Brasil que a divulgação do espiritismo ela atinge as massas. Haja visto o livro Nosso Lar, que foi transformado em filme, e um filme que no Brasil teve grande sucesso de bilheteria, esteve por algumas semanas entre os filmes mais vistos, e de lá para cá outros filmes, como por exemplo um que está a começar agora, dia 7 de outubro, nas salas brasileiras de cinema, o Filme dos Espíritos, que é uma consequência natural dessa expansão. Então hoje o espiritismo no Brasil, ele chega às massas. Algumas novelas, das telenovelas brasileiras, já abordaram também a temática espírita, a questão da reencarnação, a divulgação franca do espiritismo e questões como reencarnação e obsessão. Novelas que nós também já tivemos a oportunidade de ver aqui. Mas Chico Xavier foi muito mais do que isso pela sua obra. Sim. Lá, não só a nível dos conhecimentos e dos livros que nos permitiu ler, maravilhosos, sem dúvida, mas tem um papel muito mais importante no movimento espírita brasileiro. Sim. Aliás, e mundial, pela
pela sua experiência de vida, Exatamente. pela sua entrega ao movimento. Pelo exemplo, né, como homem, porque muitos acreditam, ele era um médium, tinha o Emmanuel como guia espiritual, mas ele foi aquela pessoa que renunciou o tempo inteiro. Teve uma família complicada, difícil, que ele soube muito bem dar o exemplo na família. Sempre teve problemas financeiros e esses nunca foram impedimentos a ele para não executarem as suas tarefas. Nunca teve uma saúde muito boa, sempre esteve junto a doenças, a enfermidades, e nós nunca ouvimos reclamar de problemas financeiros, de dificuldades na família ou doenças. O exemplo dele a nós é um exemplo imorredouro e serve-nos como fortalecimento nas tarefas do Centro Espírita, para que possamos também, da nossa parte, vir a vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades e seguir adiante. Eu recordo-me de um filme que passou no Brasil, obviamente há, se calhar, muitos anos, aqui há bem pouco tempo, que tivemos acesso a ele através de DVD, Joelma, 23º andar, em que realmente há um outro papel que ele tem, que é, aliás, eu penso que ele, o movimento espírita fez de tudo, sempre a favor dos outros, e muitas vezes, como disse há pouco, esquecendo-se dele, na palavra amiga e do conforto que dava às famílias de alguém que já tenha desencarnado, como foi o caso do Joel. Né? Houve um filme recente também, já que estamos falando dos filmes, As Mães de Chico, em que o filme aborda exatamente a questão do consolo levado aos corações daqueles que perderam, né, os parentes que desencarnaram, e o consolo, as páginas e páginas de mensagem de consolo que ele psicografou. Né? Então, é uma bênção enorme que nós aqui na Terra, eu acredito que ainda não temos a capacidade de aquilatar e avaliar tudo que esse homem fez pela humanidade. Exato. Alexandre Gonçalves, que já vem a Portugal e a Viseu já há alguns anos, como vê o movimento espírita português e, concretamente, a nossa associação? Certo. Bom, primeiramente gostaria de dizer, e é do fundo do coração, que gosto muito de Portugal, acho um país encantador, e as pessoas, os portugueses também, a cada vez me parecem muito mais simpáticos. É um movimento espírita muito forte, é impressionante ver que em todos os lugares que você vai, você vê os centros espíritas atuantes, os centros espíritas cheios, as palestras públicas com muitas pessoas, e especialmente em Viseu, as lembranças do Brasil falam forte, porque algumas, vendo a casa espírita, vendo algumas atividades, mesmo que ainda superficialmente, elas nos lembram muito algumas atividades que nós realizamos no Brasil. Então, a questão da palestra, a questão do tratamento espiritual, uma casa espírita com evangelização, com mocidade, com o trabalho, né, da caridade, da divulgação como um programa de TV, isso nos emociona e nos faz, nesse momento, recordar também do Brasil, no sentido de que, pelo menos a casa espírita que eu participo e o grupo espírita que nós participamos vinculados a Concafras, tem semelhanças ao trabalho de vocês, e é grato quando chegamos ao Brasil e falamos aqui da Casa Espírita de Viseu e como foi, né? Os brasileiros tomam muita atenção, porque às vezes não imaginam, né, por desconhecimento, que exista uma Casa Espírita organizada e um movimento tão bom quanto é o movimento português. E a próxima questão. Muitos palestrantes vêm, muitos irmãos brasileiros vêm a Portugal. Se calhar não tantos quantos gostaríamos, mas os possíveis. E principalmente à nossa Casa Espírita. Para os que não vêm, qual é a ideia formada
acerca do movimento espírita português? Bom, eu acredito assim que... Eu acredito que o brasileiro não tem uma ideia muito concreta a respeito do que seja, né, um movimento espírita fora do Brasil. Às vezes pode-se acreditar que o movimento do Brasil é muito grande, né? O que eu poderia falar é que surpreende todas as vezes que nós falamos e todos ficam felizes porque de saber, né, que o movimento espírita português é belíssimo. Talvez a mesma língua facilite muito a integração, né? Muitas pessoas que têm inclusive muita vontade de vir a Portugal, de conhecer, né, de confraternizar com os portugueses. Os portugueses, aproveitando, por que não fazer um intercâmbio, enquanto não houver a possibilidade de vir toda a gente a Portugal, de através da nossa TV Espírita, com certeza, de poderem conhecer um pouco mais, sim, por pouco que seja, que é o movimento em Portugal, sim, o movimento através de Viseu. Uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, como colocamos, gostaríamos de agradecer muito ao carinho de todos esses dias em Portugal, de todos os lugares em que estivemos. À medida que vimos mais de uma vez aqui, estamos também nos defrontando com o movimento espírita português e com alguns vultos, grandes vultos da história de Portugal que muito nos encantam e que servem de exemplo, desde os maiores, né, como a Rainha Santa, o Infante, até o conhecimento de médiuns portugueses, como Fernando de Lacerda, com uma obra excepcional também no campo da mediunidade. Gostaria de agradecer muito, desejar muita paz e que o movimento espírita português cresça cada vez mais, se expanda, porque realmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser divulgado aos corações, já haja visto o grande sofrimento que ainda existe em nosso planeta. E nós agradecemos a sua presença. A todos, muito obrigado pela vossa companhia e até um dia destes, a um novo À Conversa Com.